Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo beleza? Como é que estamos? Vamos para a nossa aulinha de manutenção de micro. Repartindo a nossa tela, bora lá. Então, um pequeno glossário de hardware. O que é um glossário? Alguns termos técnicos que nós usamos em todas as aulas. E vendo que vocês, alguns termos ficam meio confusos, não sabem o que é, então um helpzinho ali, vamos fazer um helpzinho para tirar algumas dúvidas, algumas palavras que nós temos usado em todas as aulas, tem outras palavras que não estão aqui, eu peguei as mais usadas, provavelmente vou fazer uma segunda parte com outros termos também a respeito das aulas de termos técnicos, nós usamos todos os dias, que vocês ouvem no noticiário, ouvem em sala de aula, e alguns deles, às vezes, a gente ouve e fica meio boiando. Então, não é falar sobre o hardware em si, ou sobre a parte técnica, mas sim só para você saber o que é. Então, um breve resuminho de cada palavra que foi falada, que a gente já falou praticamente em todas as aulas, mas o foco desta aula é tirar dúvida a respeito dessas siglas, os acrônimos, né, que a gente tem usado, né, em todas as aulas. Né? A gente tem usado essas palavrinhas aí em todas as aulas, pegando as iniciais dela e formando novas palavras. Então, só para a gente saber de algumas que a gente tem mais usados, tem infinitas palavras, porque geralmente todas elas são pegadas no inglês, e a gente abrasileira tudo, a gente realmente abrasileira tudo. E também falando nisso, né, eu como não sou um poliglota, não falo inglês, algumas pronúncias podem não ser corretas, mas eu vou usar os termos que a gente usa em sala de aula, que fique mais fácil para a gente entender. Então, bora lá para o nosso primeiro termo, que a gente usa bastante, PC, né? Eu tenho o meu PC, eu tenho um PC em casa. O que eu tenho em casa? Eu tenho um personal computer, né? Eu tenho um personal computer, eu tenho um PC, né? Eu tenho um computador pessoal, certo? É o computador que eu tenho na minha casa. Ele diz que ele vem PC, personal computer, computador em casa. Né? Então, ali fala que é um computador de baixo custo. Né? Por quê? Fala baixo custo. Nem sempre é baixo custo. Né? Depende que a gente vai investir nele, como a gente fez aquela aula de nossos PC gamers. Né? O computador ali, eu vi um ali que acho que eu cheguei a somar, que deu quase 100 e poucos. Acho que eu mostrei para vocês ali o computador também do Terry Crew, lembro disso? Então, mas em suma o PC ele foi feito com esse intuito, um PC, um personal computer, de baixo custo, porque antigamente trabalhava muito em universidades, empresas, né? A IBM trabalha com workstation, né? Com estação de trabalhos, computador de grande porte, e ela começou a investir aí nos PCs, nos computadores pessoal, que foi a grande visão do nosso querido Bill Gates, que cada casa ia ter o seu computador pessoal. E aí, do lado ali, eu botei uma fotinho do meu grande, saudoso, meu primeiro computador, um IBM PC que eu tive, que usava os flop disks, que são os discos flexíveis. Outro termo para você aí, um bônus, os flop disks. Os discos flexíveis. E para que esse personal computer funcione, nós temos que ter nele um software, né, que é o software principal que nós instalamos na nossa máquina, é o sistema operacional, que aí no seu celular você tem softwares, e vários softwares. Softwares é uma sequência lógica programada que vai fazer uma determinada instrução, que no caso dos nossos celulares, nossos PCs, os nossos notebooks, eles têm o sistema operacional, que é um software, e todos os outros apps, que também são software, que a gente chama de aplicativos. Já estamos bem familiarizados com nossos apps. Então, falando daí dos nossos softwares, que eles fazem essa ligação entre o homem e a máquina. Né? Então, o hardware, hardware quer dizer físico, que pode ser tocável. Se você for lá nos Estados Unidos e ver uma hardware store, você não vai, talvez, né? Mas normalmente você vai entrar lá numa hardware store, você vai ter machados, serra elétrica, né? Vai ter todo o material aí de ferramentaria, né? Que seria, por exemplo, uma ferragem aqui no Brasil.
Tá, mas hardware storage, não. É que hardware é físico, material de trabalho, martelo, prego, né? E hardware é a parte física do computador para nós aqui. Então, a gente usa hardware para dizer que são partes de máquinas do nosso computador aí, beleza? Tá? Então, os equipamentos físicos, para nós aqui no Brasil, é bem específico. Quando a gente fala hardware, dificilmente você vai lembrar de um martelo, de um prego, de uma serra elétrica, você vai lembrar de partes de um computador, ok? Então, hardware, para nós aqui, são as partes do computador, beleza? E nós temos aí a nossa MOBO, né? A nossa MOBO, eu achei esse termo bem legal, e também, para mim, foi uma novidade, mas a gente conhece como motherboard ou mainboard, né? Também tem outros nomes como placa de circuito principal, placa de sistema, placa base, placa planar, placa lógica e MOBO. Mas o termo que a gente mais usa é motherboard ou mainboard, esses dois, né, os termos estão corretos, né? Então, ali a nossa placa-mãe, se você ouvir esse termo MOBO, não se assuste, então, porque pode ser mainboard ou motherboard, que é a nossa boa e velha placa-mãe, onde conectamos todos os nossos componentes do nosso computador, inclusive os periféricos e as partes internas dos nossos slots ali, enfim. Tá? Então, bora lá. Continuando com speakers. Os nossos speakers são os alto-falantes, mas alto-falantes, sim, dentro do nosso computador, nós temos lá um speaker que ele dá, que a gente chamava antigamente lá, o bip feliz, que é aquele pip, ligou quando dá aquele pip, e ele vai fazer aquilo que ele foi programado. Então, vai chamar os nossos programas, primeiro lá vai entrar na BIOS, vai chamar todos os programas e depois vai acessar os softwares, seria o nosso sistema operacional, enfim, né? Que ele vai rodar, vai chamar, quando você liga o seu computador, apertou lá no botão de power, vai ligar o computador, vai fazer as leituras de linguagem de máquina ali, que vai ser a BIOS, depois vai entrar o sistema operacional, se tudo estiver corretinho, ele deu pip, e vai funcionar o seu computador. E esse bipzinho é feito por esse alto-falantezinho pequenininho aí, que a gente chama de speaker. E speaker em inglês é alto-falante, né? Você vai ver aí que speaker é alto-falante. Essa é a tradução correta aí. Beleza? Continuando aí, slots. Então significa rachadura, né? Fenda, conector ou encaixe. É a função de nós encaixarmos os nossos periféricos, as nossas placas de som, placa de vídeo, placa de rede, né, nessas fendas aí que nós temos no nosso computador, que nós chamamos de slots, né, que significa rachadura, fenda, conector, encaixe ou espaço. E RAM, né? Não é aquele bichinho que vive lá na lagoa, não, meus queridos, né? É Random Access Memory, memória de acesso randômico. Então, se você ouviu falar de memória RAM, seu celular você já é um termo mais comum, né? Quanto de RAM tem no seu celular? Meu tem 8, tem 12, tem 4, assim sucessivamente, né? Então, só para você não se assustar, às vezes falar, meu celular tem tanto de RAM, e você, na realidade, está mais repetindo do que interagindo ou entendendo o significado dessa palavra. Né? Então, que a gente chama carinhosamente de pente de memória também. Né? Para quem trabalha, pega um pente de memória, vou comprar um pente de memória, tá? Que é o nosso Random Access Memory, ou nossa memória de acesso aleatório, de acesso randômico, né? Que é a memória volátil. A gente já falou disso também. O foco aqui é um glosáriozinho, é falar o significado das palavras, dar uma breve relembrada do que significa cada uma delas. Então, agora nós vamos para o nosso PCI, né? Peripheral, né? Peripheral, meu inglês, né? Peripheral Component Interconnector, interconector de componentes periféricos. Nomezinho, né? Então,
ele não deixa de ser um slot ali, né? É uma fenda para você conectar, mas ele tem as suas tecnologias. Tem o PCI, né? PCI Express 16 ali, a gente pode ver que dá para a gente conectar aqui, por exemplo, sei lá, vamos usar como uma placa de som, uma placa de rede, aqui placa de vídeo, umas placas de vídeos mais antigas. Tá? Então, nós temos aí um padrão baseado na arquitetura da IBM, né, que foi, a gente começou lá na nossa aulinha de hoje, que imaginou os personal computer, né, IBM PC. Tá? Se você gosta de história da informática, dá uma olhadinha na história da IBM, que é uma história muito legal. Tá? Então, vale a pena a gente conhecer a história da informática. Para quem gosta, tipo eu, assim, eu adoro saber bastante sobre informática. Então, as nossas conexões ali, PCI, né, que é conectores de periféricos, né, interconector de componentes periféricos. A gente já falou de periféricos, lembra? Nossa aula de periféricos? Periféricos é o que fica na periferia, do lado de fora do nosso computador ali. Tá? Monitor, tá? Ou tela do desktop. A gente se refere muito à palavra monitor, é quando a gente tem um PC, né? Um personal computer. Quando a gente tem um personal computer, a gente fala bastante monitor, ou, né, screen, né? A tela do laptop, a gente usa mais screen, tá? Então, monitor, tela, mas também a gente pode se referir com a tela do nosso laptop, né? Ou notebook, que a gente pode chamar de screen ou monitor. Tá? Então, a gente pode tocar ali. Então, você vê que alguns monitores, né, tem o touchscreen, e aqui, posso falar ali embaixo, lá, o touchscreen ou multitátil. Olha só o nome, né? Multitátil, tem até acento, que quer dizer o nosso bom e velho touchscreen. E ali tem a palavra ecrã de novo. Ecrã, tá? É a tela sensível que recebe, né, entrada e saída de dados. Lembro, voltando, falando da aula de periféricos, a gente falou de periféricos de entrada e saída. Né? As telas touchscreen, elas são de entrada e saída. Você envia informação para ela, você recebe informação para ela, e aquela parte tátil ali, a gente chama de ecrã. Né? Ecrã. Então, eu vou falar touchscreen, a parte do touchscreen chama-se ecrã. Então, a gente já ouviu essa palavrinha, já falamos dela algumas vezes. Então, alguns chamam aquela parte do notebook lá, né, que a gente chama de ecrã também. Né? Desktop, o que é o desktop? O desktop simula a parte de cima de uma mesa, o tampo de uma mesa. Né? Então, desktop, em tradução literal, o tampo de uma mesa ou mesa de escritório. Tá? Pode ser uma mesa de escritório ali. Então, a gente pode imaginar, eu já imagino assim, uma mesa de desenho, né? Com as suas canetas, papéis, transferidores, quadro, as canetas normógrafo, caneta de nanquim que você troca ali para usar no normógrafo. O normógrafo é uma regrinha que tem várias letrinhas e você vai passando ali, coloca a caneta nela e vai desenhando as fontes, as letras. Né? É só curiosidade, quem gostava muito disso até foi formado na faculdade em tipos, né? Tipo de letras. Eu não me lembro o nome da faculdade em si, mas é específica em tipos de letra, como desenhar letra, escrever letra, é o Steve Jobs. Tanto que isso ajudou muito para ele a desenvolver os seus computadores com letras bonitas, amigáveis. Ele era meio aficionado por designers. E ele também desenvolveu e ajudou a fundar a Pixar, se eu não me engano, né, que fazia desenhos animados. Aí depois ele vendeu para a Disney. Então, desktop, tampo de uma mesa, tem ali suas ferramentas. Né, os ícones podem ser considerados como gavetinhas, você abrir ali, né, a barra de ferramenta para ter suas gavetas em cima ali no seu desktop. Desktop, tampo de mesa, essa é a ideia do desktop, para você saber o que significa. Né? Os personal computer, né, nossos PC, trabalham basicamente com esse conceito de desktop.
Laptop. Quem é esse laptop? Laptop, notebook, né? Para nós é a mesma coisa. Tá? Então, mas para um americano é um caderno de anotação. Dificilmente você vai ouvir um americano, né, falar inglês notebook. Normalmente você vai ouvir falar ele laptop. A gente traduz muito para notebook, mas geralmente você vai ouvir falar de laptop, que para nós laptop, notebook é a mesma coisa. Tá? Então, é um computador portátil, leve, para você levar para qualquer lugar. Claro que a gente também tem aqui os palm tops, nós temos como é que é aquele outro mais pequeno aqui, o pequenininho, né? Ah, esqueci o nome dele, que é um pouquinho menor aí, daqui a pouco eu lembro. E no nosso notebook nós temos aí os netbooks, viu? Eu sabia que eu ia lembrar. Tá? Nós temos aqui essa partezinha aqui, né, tátil, que eu falei antes, ecrã, que alguns chamam de trackpad, né? Trackpad. E pode ser chamado de ecrã porque ela também tem toque na tela, recebe a ecrã do trackpad, que simula o mouse, né? O cursor do mouse e os cliques, o botão direito, o botão esquerdo, a gente usa bastante. Eu, geralmente, quando tinha o meu notebook, eu usava sempre um mouse, eu não me acerto muito com o trackpad. Tá? Mas, então, no laptop, que é a mesma coisa que o notebook, nós temos também o trackpad. Keyboard. Keyboard dispensa apresentação, né? O nosso teclado. Temos as nossas keys, as nossas teclas. E aí nós temos o WinKey, o MenuKey, que são teclas que nós usamos bastante. Aqui simula o botão direito do mouse. E aqui tem múltiplas funções que a gente usa bastante. Nosso computador tem vários comandos, vários atalhos que a gente pode usar aí, né? Ctrl D para ver toda a tela, Ctrl R para ver o executar e assim sucessivamente, né? WinKey R para ver o executar, WinKey D para ver todo o desktop. E aí eu botei algumas telinhas aqui, algumas teclinhas aqui, teclas, algumas keys, né? Desculpa o meu inglês. Tem aqui o Tab para dar espaços para a direita e para a esquerda. Caps Lock, que escreve caixa alta e caixa baixa. Se você nunca ouviu falar caixa alta, caixa alta, as letras em maiúscula, caixa baixa em minúscula. Se você quer escrever sempre em caixa alta, Caps Lock ligado. Quer escrever sempre em caixa baixa, Caps Lock desligado. O Shift inverte a função do Caps Lock. Se você tiver ligado, ele vai apertar uma vez no Shift, ele vai inverter a função e vice-versa. Né? Temos o Ctrl, né, que é a tecla de controle ali para várias funções, Ctrl Z, que eu falo bastante, que é desfazer, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Temos aqui de novo o WinKey e o Alt também, que funciona para várias funções aí. Beleza? Acompanha a minha aula lá de Word, lá, que vai ter algumas teclinhas aí, combinações aí com Shift, Ctrl e Alt. Webcam, webcam, né? Tela da web, né? A câmera, a gente chama de webcam porque coloca no computador, geralmente a gente usa muito para as conversas, videoconferências, nessa época que nós temos agora, né, de distanciamento, a gente usa bastante a webcam para conversar. O pessoal usa bastante celular também, mas para quem tem PC ou quem tem notebook já vem instalado, mas para quem não tem notebook, compra uma webcam, instala, e aí pode usar ela, que geralmente ela já vem também com um microfonezinho embutido, beleza? Então, a webcam é algo que dispensa apresentação, né? Para você tanto gravar vídeos, como fazer videoconferência, enfim. Então, se você ouvir webcam, câmera, é a mesma coisa para nós aí. Mouse, é o raton, como alguns portugueses falam, né? O rato. Mouse e rat tem diferença, né? Pelo menos eu perguntei, né? Por que não se chama rato? Aí alguém me disse que nos Estados Unidos o rat quer dizer o rato de esgoto, mouse quer dizer o Mickey, aquele ratinho bonitinho que todo mundo gosta. Essa foi a explicação que me deram. Se é lenda, né? Você pode me ajudar nessa lenda aí, né? Descubram aí, né? Faz um comentário com o professor Elvis aí, faz uma pesquisa para pergunta aí, né? Então,
uma brincadeirinha para você descobrir se é realmente o que eu falei tem sentido, né? Mas a explicação que me deram foi essa. E aí nós temos o bom e velho mouse que dispensa a apresentação. A gente também já falou em outra aula sobre os mouser games. E aí nós temos aqui um mouse bem simples, com botão direito e esquerdo e rolagem, que rolagem chama de scroll. Scroll é rolagem, né? Aquela tela, aquela rolagem que você também tem nas páginas, lateral ou embaixo ali, é scroll, para rolar para cima, para baixo, ou para a direita, para a esquerda. O botão do mouse a gente chama de scroll, né? Dá um scroll ali, e o botão... desculpa, eu inverti aqui, né? Eu inverti aqui, desculpa aí, galera, tá? Aqui é direito, né? E aqui é esquerda. Até eu vou desinverter agora aqui, né, para você aqui, para não ficar essa informação aí, ficou uma informação. Ah, que feio, professor. Inverteu os botões aqui, né? Então, vamos mudar isso aqui. Já na hora aqui, para não ficar... ainda bem que eu vi aqui, né? Ah, beleza. Então, voltando. Agora sim, que bonitinho aí, né? Então, aqui nós temos o botão esquerdo, e aqui nós temos o botão direito, e aqui nós temos o scroll. Né? Em tempo a correção, aí, em tempo a correção. Aí. Wireless, rede sem fio. Né? Qualquer rede que envolva cabos coaxiais ou óticos telefônicos, né? Se envolve cabo, não é wireless, é a cabo. E nós estamos falando de wireless. Né? Então, você tem aí conexões wireless que a gente pode citar como exemplo. Tem Wi-Fi, tem infravermelho, tem via satélite, celular, rádio, UHF, VHF. Né? Então, são as conexões wireless, pelo ar, que não envolve cabo. Né? Que wireless, né? São as conexões sem fio. Soquete, alguns falam soquete, né? Aquelas minhas soquete lá da década de 80, que vocês nem chegaram a ver isso, né? Mas eu vejo bastante no termo da informática o pessoal fala soquete, já ouvi falar soquete, né? Mas só para vocês saberem o que é, né? Então, ali eu até botei a imagem dos socket CPU, que é o socket CPU, onde vai conectado ali, né? Ao seu processador. Então, quer dizer, que é um componente onde vai conexões, certo? Permitindo que coloque ali e retire um encaixe rápido. Né? Então, um encaixe rápido ele colocou, tirou, que não envolva necessidade de solda. Né? Então, você coloca ali o sobrecarregador, porque antigamente os processadores eles vinham soldados numa placa-mãe e depois, com a evolução dos processadores cada vez mais rápido, ou a possibilidade de fazer upgrades na nossa placa-mãe, enquanto conta compatibilidade, foi providenciado o soquete para o encaixe rápido ali, né, para colocar o seu microprocessador. Beleza? Então, nós temos soquete. Se você ouvir a palavra soquete, né, eu prefiro falar soquete. Tá? Mas a possibilidade. CPU, Unidade Central de Processamento, né? Ou UCP. Se você ouvir a palavra UCP, não tem problema. É como a gente está falando dos abrasileiramentos das palavras. Né? Então, nós temos aqui UCP, Unidade Central de Processamento, mas 99,9% das pessoas vão falar CPU, que é o nosso processador. Né? Então, é a unidade lógica do nosso computador. A gente já fez vídeo também falando de processador. Esse assunto está bem falado, bem entendido, mas também para relembrar, né, que é uma palavra em inglês que tem esse significado de unidade central de processamento, que a intenção o foco dessa aula é apresentar palavras para vocês que vocês estão acostumados a ouvir e às vezes ouvem e não têm bem certeza do que significa, né? Então, para tirar essa dúvida e acrescentar conhecimentos técnicos das palavras que a gente usa nas aulas de manutenção. VGA, né, Video Graphics Array, é o padrão
de vídeo que a gente já usava bastante nos primórdios dos nossos PCs, conectava o nosso vídeo no VGA e ainda tem bastante hoje, né? Algumas pessoas estão bem familiarizadas com esses plugins, que também tem nos nossos laptops ou notebooks, né? Tá ali, aí tem essa conexão. Mas o real nome dele, que o pessoal chamava, era DSUB ou conector sub, beleza? Então, esse conector aí DSUB ou conector DB. Esse era o nome real aí, o pessoal chama de conector VGA, tá? É conexão gráfica do nosso computador. Ali de 800 por 600, talvez um pouquinho mais aí, o DP. A outra conexão, uma evolução aí, a gente chegou no Digital Visual Interface, o DVI. Então, uma conexão que foi desenvolvida para padrão para os monitores de LCD, projetores digitais, então ela vem melhorar. Foi desenvolvida aí pela DDWG, né, ou DDWG, consegui pronunciar mais legalzinho, Digital Display Working Group. Então, eles desenvolveram esse padrão aí para melhorar as nossas imagens. Logo começou a entrar os monitores de LCD no mercado, então foi essa evolução de conexão padrão. Evoluindo ainda, chegamos a HDMI, interface multimídia de alta definição. Então, a gente chegou em alta definição. A gente está chegando no 4K aí também, mas vamos ficar com HDMI por enquanto. A gente não, pelo menos eu não tenho condição de ter um vídeo 4K. Então, a HDMI é uma conexão, né, para substituir a DVI, melhorar as conexões, então, para aumentar o padrão. E essa conexão HDMI também ela serve para som de alta resolução, né, de som, né, alta frequência, né, melhorar bastante o som, e a TV também digital. Tá? Então, áudio e vídeo digital, para melhorar bastante o padrão, então a gente usa o HDMI. Geralmente, os seus jogos, essas últimas gerações de jogos já estão vindo todos com conexões HDMI. Tá? E o mesmo cabo que passa som, passa a imagem de alta resolução. Tá? Alta definição, se você quiser. Então, HDMI é a interface de multimídia. O nome já diz multimídia, né? Som, vídeo, imagem. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do nosso glossáriozinho de informática. Espero ter esclarecido várias siglas para vocês aí. E até uma próxima aí. Um grande beijo e abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui, fique com Deus. Fui, tchau, tchau.